1844 simplificado. Capítulo 4. Qual capítulo de Daniel contém a maior quantidade de informações sobre o juízo investigativo? A maioria das pessoas responderia: Daniel 8. Aqui temos o texto crucial. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. No entanto, essa resposta está incorreta. Embora Daniel 8 revele informações importantes, isso é crucial apenas porque é necessário para fornecer a data do juízo. Na verdade, a maior quantidade de informações em Daniel sobre o juízo investigativo é encontrada em Daniel 7. Se tivéssemos apenas Daniel 7, seríamos capazes de provar um juízo pré-advento dos crentes, bem como dar a hora aproximada desse juízo. Daniel 7 repete, Daniel 2, apenas mais detalhes são fornecidos. Neste capítulo, Daniel mesmo sonha com 4 grandes bestas saindo do mar. A primeira besta era como um leão, a segunda besta era como um urso, a terceira besta era como um leopardo, embora tivesse 4 asas e 4 cabeças, e a quarta besta era terrível e espantosa e muito forte, e tinha grandes dentes de ferro. Ela devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobejava. Era diferente de todas as bestas que antes dela eram vistas, e tinha 10 chifres. Versículos 4 a 7. Quem são essas bestas? Na explicação da visão, a Daniel é dito que elas representam 4 reis, ou reinos, que surgirão, e que a quarta besta será o 4º reino sobre a terra. Versículo 23. A primeira besta, o leão, sabemos que é Babilônia. A segunda besta, o urso, simboliza a Média Pérsia. Sendo desproporcional, levantou-se de um dos lados. Mostra o desequilíbrio de poder entre as duas nações desse império. As 3 costelas na boca dele, entre os seus dentes, versículo 5, são interpretadas como Lídia, Babilônia e Egito, 3 nações esmagadas pelo poder da Média Pérsia. O leopardo foi o próximo grande império mundial, simbolizando os gregos sob Alexandre, o Grande. A quarta besta, é claro, foi o último grande império, o romano. Por séculos, numerosos expositores bíblicos, judeus e cristãos, concordaram com essa sequência exata de nações simbolizadas por essas bestas. Essa interpretação não é exclusivamente adventista. Note também que a profecia de Daniel 7 é semelhante à de Daniel 2. Daniel 7 fornece mais detalhes do que Daniel 2, que é a base para o restante das profecias que estudaremos. Tanto em Daniel 2 quanto em 7, a ênfase é colocada no 4º reino. E em ambos os capítulos, o 4º reino, embora simbolizado por coisas diferentes, compartilham semelhanças. A primeira, é claro, é que eles são o 4º poder em sucessão em cada visão. Ambos também surgem após a Grécia. Ambos são descritos como fortes. Daniel 2,40 e 7, versículo 7. Ambos têm a palavra ferro usada em suas descrições. Veja Daniel 2,40, 7, versículo 7 e 19. Ambos os reinos são descritos como quebrando em pedaços outros poderes. Veja Daniel 2,40, 7,19 e 7,23. E ambos os poderes se dividem por reis, ou reinos. Daniel 2,41 e 44 e 7,24. Claramente, eles descrevem o mesmo poder. No entanto, em Daniel 7, outro poder aparece. Esse poder não é separado da quarta besta, Roma pagã. Em vez disso, ele surge diretamente entre os 10 chifres que fazem parte da quarta besta. Esse poder é o pequeno chifre. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Versículo 8. Esse poder do pequeno chifre é mencionado novamente como surgindo da quarta besta. Dos 10 chifres, emergiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cuja aparência era mais robusta do que a de seus companheiros. Eu observei, e o mesmo chifre fez guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Versículos 20 e 21. Alguns versículos depois, a quarta besta e o pequeno chifre são interpretados. A quarta besta será o 4º reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e a quebrantará.
E os 10 chifres que daquele reino sairão são 10 reis que se levantarão, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Versículos 23 a 25. Em Daniel, vimos que o ferro era o poder que surgiu após a Grécia, e embora tenha mudado de forma, ainda era ferro até o fim. Era o mesmo poder. Em Daniel 7, tivemos uma besta separada para a Babilônia, uma besta separada para a Média Pérsia, uma besta separada para a Grécia e uma besta separada para Roma. O poder do pequeno chifre era parte da quarta besta, que surgiu logo após a Grécia, mas avança em direção ao final dos tempos na fase do pequeno chifre. O ponto é que, em Daniel 7, assim como em Daniel 2, o poder que surge após a Grécia permanece até o tempo do fim, embora em uma forma diferente. A importância desse ponto será vista no próximo capítulo. Vemos que a quarta besta e o chifre que dela surge ocupam um lugar central em Daniel 7. Mais tempo é dedicado a eles do que a todas as outras bestas combinadas, e mais detalhes são dados ao próprio pequeno chifre do que a qualquer outra besta, inclusive a quarta. Obviamente, a identificação do poder do pequeno chifre é crucial. Por séculos, expositores da Bíblia provaram sem dúvida que o pequeno chifre simboliza o poder papal, e com boa razão, encaixa-se perfeitamente. A maioria dos adventistas está familiarizada com essa identificação. Sem entrar em detalhes aqui, há muito material disponível sobre a profecia. Vamos revisar. Primeiro, o poder do pequeno chifre surgiu a partir da Roma pagã. O papado, é claro, surgiu a partir da Roma pagã. O pequeno chifre surgiu entre as 10 tribos bárbaras que desmantelaram o Império Romano pagão. O papado surgiu entre as 10 tribos, arrancando 3 delas, exatamente como o verso 24 disse que faria. Ele subjugará 3 reis. O poder do pequeno chifre foi descrito como diverso dos outros pequenos chifres, e sem dúvida, o papado, um poder único, diferia daqueles tribos bárbaras. O poder do pequeno chifre deveria ser mais robusto do que os outros chifres, e certamente o papado era mais poderoso do que as tribos bárbaras. Caso contrário, não teria conseguido arrancar 3. O poder do pequeno chifre falará grandes palavras contra o Altíssimo. As alegações papais sobre o papel e o poder do Papa são grandes palavras contra Deus. O poder do pequeno chifre fez guerra contra os santos, e a história mostra o quanto de guerra o papado travou contra o povo de Deus. O poder pensará em mudar tempos e leis. Quando estudei essa profecia pela primeira vez, fui a uma escola católica, pedi um catecismo e abri nos 10 mandamentos. Assim como me ensinaram, o mandamento que proíbe a adoração de ídolos foi omitido. Falar sobre mudar uma lei. E é claro, todos os adventistas estão familiarizados com as inúmeras alegações papais sobre a mudança do dia de sábado para domingo, como a Igreja Católica, por mais de 1000 anos antes da existência dos protestantes, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo. The Catholic Mirror, 23 de setembro de 1893. A marca final de identificação, talvez a mais importante, é que uma profecia de tempo é dada sobre a atividade do papado. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Versículo 25. Na descrição do pequeno chifre temos a primeira profecia cronológica no livro de Daniel. Tempo, tempos e metade de um tempo é universalmente reconhecido por estudiosos judeus e gentios como significando 3 anos e meio. Um tempo é igual a 1 ano, tempos é igual a 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. No Apocalipse 12, esse mesmo período de tempo é mencionado em relação ao mesmo poder e é equivalente a 1260 dias, versículos 6 e 14, ou 1260 dias. Na contagem profética, 3 anos e meio equivalem a 1260 dias. Daniel 7, portanto, marca um período de tempo deste pequeno chifre de 3 anos e meio, ou 1260 dias. Por anos, adventistas e outros aplicaram o princípio do dia-ano a essa profecia. Eu não quero entrar no princípio do dia-ano agora. Na segunda parte deste livro, irei mostrar não apenas a validade do princípio do dia-ano,
mas também como esse princípio deve ser aplicado para que as profecias de Daniel 7, 8 e 9 façam sentido. De qualquer forma, se aplicarmos o princípio do dia-ano para os 1260 dias, obtemos 1260 anos. Isso se encaixa em um período de tempo para o papado? Em 1698, Drew Krasner, um expositor britânico da Bíblia que estudava as profecias de Daniel 7 e Apocalipse, concluiu: o pequeno chifre de Daniel referia-se ao papado. O princípio do dia-ano precisava ser aplicado a essas profecias, e algo drástico aconteceria com o papado por volta do ano 1800. Ou, em suas próprias palavras, o tempo da besta termina por volta do ano 1800. Citado em Leroy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, volume 2, página 595. Sabemos que no ano 538 d.C., o último poder ariano, um dos 3 chifres arrancados, foi expulso de Roma, dando ao papado o domínio completo na cidade. Exatamente 1260 anos depois, em 1798, o general francês Berthier capturou o Papa. Você pode ler sobre o evento na literatura católica, descrevendo a captura do Papa, que morreu no exílio pelas mãos dos franceses. Sabemos que, embora o papado tenha sofrido um golpe mortal, ele posteriormente se reergueu. Daniel 7, abrangendo milhares de anos em cerca de uma dúzia de versículos, não tem tempo para detalhes. Mais tarde, no Apocalipse, especialmente no capítulo 13, obtemos um olhar mais próximo sobre o que aconteceu em relação ao fim do período de 1260 anos e o ressurgimento do papado. Drew Krasner, aplicando as profecias ao papado, previu que algo aconteceria com ele por volta do ano de 1800. Sua previsão seria como alguém em 1888 prevendo quem seria o presidente dos Estados Unidos em 1988. A razão pela qual ele foi tão preciso, é claro, é que o papado se encaixa perfeitamente nesta profecia. Por séculos, os protestantes aplicaram unanimemente esta profecia ao papado. Lutero, Zwingli, Calvino, Melanchthon, todos os reformadores pelos próximos 3 séculos aplicaram o pequeno chifre de Daniel 7 ao papado. Para um estudo rápido sobre por que poucos protestantes aplicam hoje essa profecia ao papado, veja meu livreto Hands Across the Gulf, Pacific Press, Moll, e 987. Mesmo antes da Reforma, um estudioso judeu chamado Isaac Abravanel, depois de estudar Daniel 7, escreveu: cheguei à conclusão interna de que o pequeno chifre era o domínio do Papa, citado em Leroy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, volume 2, página 228. Até agora vimos em ordem cronológica Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Esta é a sequência exata em Daniel 7. Babilônia, Medo-Persia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. Mas o que vem depois de Roma papal na profecia? Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Continuei olhando, até que foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, e as rodas do mesmo como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Essa sequência é tão importante que é repetida novamente no mesmo capítulo. Eu continuei olhando, e o mesmo chifre papado fazia guerra contra santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça a favor dos santos do Altíssimo julgamento. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino de Deus. Versículos 21 e 22. O verso 8 descreve o poder do pequeno chifre. O que acontece imediatamente após nos versos 9 e 10? Vemos tronos levantados, ou melhor dizendo, colocados. Vemos o ancião de dias, que é reconhecido como Deus. Vemos correntes de fogo. Vemos 10.000 vezes 10.000 seres diante dele. E, finalmente, o juízo foi estabelecido e os livros foram abertos. De fato, essa cena retrata um julgamento no céu. Leia novamente os versículos 8 a 10.
Claramente vemos algum tipo de cena de julgamento divino e, obviamente, considerando a descrição do que está acontecendo, este julgamento ocorre no céu. E o que segue esta cena de julgamento celestial? Deus estabelece seu reino, um reino que não passará. Versículo 14. Quando Deus estabelece esse reino definitivamente? Na segunda vinda de Jesus. Olhe para a ordem específica dos eventos nestes poucos versículos. Esta parte é crucial. Temos esse poder do pequeno chifre, que em todas as três descrições surge do quarto animal. Depois uma cena de julgamento no céu, e Deus estabelece seu reino por último. Pequeno chifre. Julgamento no céu. Deus estabelece seu reino. Leia estes versículos repetidamente até que você possa ver essa sequência. Ela deve ser compreendida. Vamos observar a sequência que temos em todo o capítulo 7 em paralelo com o capítulo 2. Daniel 2. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medo-Pérsia. Terceiro, Roma, pagã. Quarto, Roma, Europa papal. Quinto, julgamento no céu. Sexto, reino de Deus. Agora vejamos Daniel 7. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medo-Pérsia. Terceiro, Grécia. Quarto, Roma, pagã. Quinto, Roma, papal. Sexto, reino de Deus. Vemos pelo gráfico acima que tudo o que acontece tanto em Daniel 2 quanto em Daniel 7 é cronológico. Isso avança ao longo de uma linha do tempo do passado para o futuro, onde essa cronologia situa o julgamento no céu. Primeiro foi Babilônia. Após Babilônia veio a Média-Pérsia. Depois da Média-Pérsia veio a Grécia. Após a Grécia veio Roma, pagã e papal. Após Roma pagã e papal vem o julgamento no céu. E finalmente, Deus estabelece o seu reino. Claramente, o julgamento ocorre após essa fase final do poder do pequeno chifre, retratado na profecia Tempo, Tempos e Metade de um Tempo, em Daniel 7, a primeira profecia apocalíptica no livro. Quando essa fase do poder do pequeno chifre terminou, Babilônia terminou em 539 a.C. Após Babilônia, depois veio a Média-Pérsia. A Média-Pérsia terminou em 331 a.C. Depois veio a Grécia. A Grécia terminou em 168. Depois da Grécia, veio Roma pagã e papal. O final dessa segunda fase de Roma ocorreu em 1798. Depois da Roma papal, ocorre a cena do julgamento no céu. Você consegue ver esse ponto? Após Babilônia, 539, veio a Média-Pérsia. Após a Média-Pérsia, 331, veio a Grécia. Após a Grécia, 168, veio Roma. Após Roma, 1798, vem o julgamento no céu. E após esse julgamento no céu, Deus estabelecerá seu reino. Repito enfaticamente, após a profecia do tempo, tempos e metade de um tempo sobre o pequeno chifre, que terminou em 1798, temos a cena de julgamento no céu. Portanto, o julgamento deve ocorrer após 1798. Podemos ver apenas a partir do livro de Daniel, capítulo 7, que um julgamento no céu ocorre após 1798, mas antes da segunda vinda de Jesus. E esses critérios se encaixam em nossa compreensão do julgamento investigativo de 1844, ou o que às vezes chamamos de julgamento pré-advento. De fato, eles se encaixam perfeitamente. Quem está envolvido neste julgamento? O versículo 22 diz que o julgamento foi dado a favor dos santos do Altíssimo. Outras versões dizem que o julgamento foi dado em nome dos santos, ou em favor dos santos. Obviamente, então, este julgamento envolve os santos. Caso contrário, como o julgamento poderia ser dado em nome deles ou em seu favor? Eles estão envolvidos. Como? Eles não podem estar fazendo o julgamento porque ainda não estão no céu. Cristo ainda não retornou. Vimos no primeiro capítulo que o povo de Deus será julgado em algum momento após o ano 31 depois de Cristo. O julgamento de Daniel 7 se encaixa nesse critério. Vemos que este julgamento está a favor deles, e como resultado desse julgamento, eles recebem o reino. Parece que eles próprios estão sendo julgados diante do universo que observa, e o resultado desse julgamento é a favor deles. Isso soa familiar. Um julgamento no céu dos crentes, diante do universo que observa, que ocorre perto do final dos tempos, após 1798. Deveria soar, porque esta cena descreve o julgamento investigativo. O que aprendemos até agora? Que, primeiro,
O julgamento do povo de Deus ocorre após o ano 31. Segundo, o julgamento do povo de Deus ocorre após 1798. Terceiro, o julgamento do povo de Deus ocorre antes da segunda vinda. E embora 1798 é a data limite, ainda precisamos ajustá-la para 1844. Os capítulos 8 e 9 de Daniel vão nos ajudar a alcançar esse objetivo.